Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Eu quero convidar você para o nosso início de devocional, a uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, porque esse é o dia que o Senhor fez e nós queremos nos alegrar e regozijar por tudo o que o Senhor realizou em nosso favor. Porque talvez o dia não foi como nós imaginávamos, coisas que nós não imaginávamos, não esperávamos, não desejávamos, talvez essas coisas ocorreram. Mas nós queremos te louvar, porque apesar de coisas adversas e coisas que nos desagradam, coisas que nos desapontam, nos frustram ocorrerem, ainda assim o Senhor é capaz de agir, de trabalhar, o Senhor é capaz de manifestar a sua graça, porque o livro de Gênesis já nos diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, havia um caos e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Nós queremos te louvar, porque se nós entendemos que o dia, a situação esteve caótica, em nenhum momento o Senhor deixou de estar presente, deixou de derramar do Espírito sobre nós. Nós te louvamos, ó Pai, e te pedimos, nos abençoa também nesse tempo, nos edifica, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos visitando o livro de Provérbios e desafiando você a ler, a meditar. E nesses momentos que fazemos de devocional, nós retiramos 2 versículos para extrair algum ensino da palavra de Deus para nós. Hoje será a nossa 14ª reflexão baseada em Provérbios, e os versos que eu quero ler estão no capítulo 9 de Provérbios, a partir do verso 6, que diz o seguinte: Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Amém. Esses versos que estão em Provérbios 9, do verso 6 ao 9, esses 4 versos me fazem pensar que nós revelamos ou nós experimentamos uma revelação de quem nós somos também nos momentos em que nós somos repreendidos ou admoestados. Dependendo da maneira como nós reagimos aos conselhos ou admoestações ou repreensões ou exortações, a maneira como nós reagimos num primeiro momento pode revelar para nós o quanto nós temos sido sábios e o quanto nós temos sido insensatos, imprudentes, ou, usando uma expressão até mais forte que aparece no texto, sido escarnecedores, que no capítulo 1 essa figura do escarnecedor é alguém que despreza a sabedoria. Às vezes a sabedoria vem por meio de correção também. E na medida em que nós lidamos com a correção, a admoestação, de forma a desprezá-la, isso mostra o quanto que há de estultícia, de insensatez em nós.
existe uma diferença traçada pelo autor de Provérbios nesses versos entre o sábio e o escarnecedor, aquele que rejeita a sabedoria. Veja, o Provérbios diz que, no verso 7, o escarnecedor, ao ser repreendido, ele costuma afrontar quem o repreende. O escarnecedor, ao ser repreendido, não só não aceita a repreensão, mas como costuma afrontar, ofender, reagir contra, se levantar contra aquele ou aquela que o repreende. Veja só a diferença entre a postura de um não sábio, um tolo, um escarnecedor e um sábio. Porque essa é a postura do escarnecedor, de não só rejeitar as palavras de sabedoria, mas também afrontar, se levantar contra, se rebelar contra aquele que as profere. Agora, o sábio, ao contrário disso, ao ser repreendido, não só acolhe a palavra da repreensão, a palavra da justiça, a palavra do evangelho, mas também passa a amar aquele ou aquela que o repreendeu. Veja a diferença de postura, de atitude, de visão, de consciência. Diz que ele passa a amar. E mais, o sábio recebe a instrução, ou a correção, ou a admoestação, e se torna mais sábio ainda. O sábio, ao viver essa experiência de ser repreendido, uma experiência que não é tão agradável num primeiro ponto, num primeiro momento, ele é alguém que sabe tirar proveito a fim de que cresça ainda mais em sabedoria. Já o perverso, já o escarnecedor, o insensato, é alguém que, ao ser repreendido, traz aborrecimento. É aquele que, de repente, ao ser repreendido, cria uma rivalidade em relação àquele ou àquela que o repreendeu. Ele não entende que aquilo que ele recebe é, no fundo, para a sua própria cura, para a sua própria saúde, para que a sua vida se torne uma vida com mais sabor. Ele não entende, porque ele não é um sábio. Eu não sei como é que você lida com repreensões, com correções. Talvez o ambiente familiar ele seja um ambiente onde nós mais vivemos essas experiências de sermos corrigidos. E é muito natural que, ao ouvirmos uma palavra que diz para nós que nós estamos fora do caminho, ou que nós, por exemplo, perdemos alguma virtude cristã, por exemplo, que ao invés de se compadecer, nós agora estamos endurecidos ao sofrimento alheio. Quando nós somos repreendidos, num primeiro momento, isso nunca é motivo de alegria. Hebreus já, no capítulo 12, já nos traz essa ideia. Agora, o desafio da palavra de Deus para nós é que, ainda que num primeiro momento nós não nos alegremos em ser repreendidos, ou pela vida, ou pela situação, ou por alguém que nos ama, ainda que no primeiro momento nós não nos alegremos, o desafio é de nós amarmos quem nos repreende, de nós nos tornarmos mais sábios ainda quando somos repreendidos. Eu não sei o que você tem percebido sobre você mesmo quando você experimenta essa experiência da correção e da repreensão. Por isso eu quero convidar você para colocar
a sua vida em oração mais uma vez, e nós nos colocarmos diante de Deus e pedirmos que nos dê sabedoria a ponto de nós usufruirmos dessas experiências também, não como experiências que vêm para nos destruir, mas pelo contrário, é para nos edificar, para nos fortalecer. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, porque a tua palavra nos diz que o sábio, em sendo repreendido, se torna mais sábio ainda. E ele ama aquele que o repreende. Às vezes na vida nós não revelamos tanta sabedoria assim. A vida, situações, pessoas, às vezes até sem perceber, elas trazem correção para nós. Até sem pretensão, elas trazem algum tipo de correção para nós. Às vezes a vida daquela pessoa já nos confronta de algum modo. E nós costumamos, ou algumas vezes nós não reagimos tão bem. Nós olhamos para aquela pessoa, Senhor, como alguém que se fez nosso rival. Mas que a tua palavra, Senhor, penetre o nosso coração de tal modo que a gente aprenda a amar aquele que é agente de repreensão, aquele que é o anjo de Deus para nos repreender. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te fortaleça para que você caminhe em sabedoria, usufruindo da vida, entendendo que a vida tem esse sabor divino. Um abraço. Que Deus te abençoe.